Os bosques e florestas não estão calados. Eles ainda sussurram as vozes da sabedoria dos antigos e te convidam a adentrar o território sagrado do Nemeton, o podcast da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Sejam todos bem-vindos ao Nemeton Podcast produzido pela Ordem Druídica Ramo de Carvalho, para que nossa espiritualidade alcance quem está à procura de um caminho para a sua vida. E o nosso assunto de hoje é aprender um pouco mais sobre o Código dos Druidas, Druá, e como poderia ser sua aplicação em nossa conduta diária. O Caindruá é um documento que reúne uma série de ensinamentos sobre como deveriam se portar as pessoas perante sua comunidade. Quem voluntariamente se prontificou a nos explicar esse intrincado documento e a ver apenas por hoje como as coisas são é o quase onipresente Veloesos e Sarnos. Seja muito bem-vindo, Veloesos. Agradeço muito novamente por terem me convidado, é uma grande satisfação. Particularmente, deixa contente de ver assim, o início de uma nova iniciativa, esse podcast, porque nós carecemos muito de compartilhar a informação de modo mais amplo, em linguagem acessível, em um meio que seja um meio condizente com a nossa época e que pode alcançar as pessoas assim nos momentos mais diversos do seu cotidiano. Quando estão correndo na esteira, pedalando, correndo no parque, ou simplesmente sentados na poltrona com uma xícara de chá. Cada um pode acessar esse conteúdo no seu momento, no seu tempo. Isso, para mim, que vem de uma época completamente analógica e com muito menos possibilidades, é uma coisa assim que aquece o meu coração. Nós dois somos bastante analógicos, né? Vamos dizer assim. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração de proteção. À minha frente, o escudo do amieiro. Atrás de mim, o escudo do espinheiro branco. Acima de mim, o escudo do azevinho. Abaixo de mim, o escudo da veleira. À minha esquerda, o escudo do espinheiro negro. À minha direita, o escudo do freixo. Com essa proteção, mal nenhum nos alcança. Com essa proteção, o inimigo corre derrotado. Com essa proteção, pelos deuses, somos abençoados. Assim seja. Assim seja. Para iniciarmos nossa conversa aqui com Beloesos, você poderia explicar para nosso ouvinte o que seria o Caindruá? Vocês estão sentadinhos? Estão sentadinhos, porque uma história um pouquinho longa. Vamos lá. Nos primórdios, assim, muito antigamente, na época em que as coisas todas eram majoritariamente a corda ainda, havia um grupo de troca de mensagens, um fórum, como se chamava na época, e o nome desse fórum era Druidismo Brasil. Isso lá nos primórdios do século XXI, lá por 2004, alguma coisa assim. Enfim, era um fórum assim, muito ativo e era assim, um dos principais veículos de troca de informação sobre druidismo e tradição céltica, espiritualidade céltica, numa época em que as informações de boa qualidade ainda eram relativamente escassas. Então, a primeira parte do Código dos Druidas, que é chamado Protocolo Triplo, ela surgiu para exatamente orientar a atividade desenvolvida pelos participantes desse grupo de discussão por e-mail do Yahoo, que era Shampoo do Diz Brasil. Né? Tanto assim que, olha só, tem um dos conselhos, deixem-me localizá-lo aqui. Estou com ele aberto aqui na frente. Item 1B do protocolo triplo, ele diz assim, quaisquer mensagens que possam incitar outros a expressar comportamento antissocial ou ilegal, tais como assédio moral, racismo, perseguição pessoal ou a grupo ou conflito interreligioso, deverão ser removidas pelos moderadores imediatamente. Ou seja, isso aqui surgiu para um grupo de discussão, de troca de mensagens por e-mail. Porém, enquanto depois as redes sociais surgiram, Orkut, Facebook, WhatsApp, nós percebemos que esses
essas orientações, elas ainda se mantinham válidas e necessárias. Imediatamente antes desse trecho que eu li, olha só, o trecho 1A diz assim, ó: todas as mensagens que, postadas em fóruns, grupos de discussão e redes sociais, para intencionalmente acusar ou vexar outro grupo pagão ou indivíduo, ou que expressarem uma opinião em termos de ódio, serão removidas pelos moderadores imediatamente. Logo, já naquela época, antes de 2010, nós tínhamos uma preocupação em evitar discursos de ódio, em evitar, sim, discursos, trazer posicionamentos, trazer ou reverberar que pudessem resultar em ações equivocadas, ações erradas no mundo real. Transpor do mundo virtual, do e-mail, para a realidade das pessoas, comportamentos tais como os espelhados dessas mensagens que seriam desencorajadas, proibidas. E ainda uma coisa bem interessante, tem um outro trecho desse documento que diz assim, ó: toda liberdade traz uma responsabilidade como contrapartida. A liberdade de guiar veículos pelas ruas vem com a responsabilidade dos pedestres. A liberdade de expressão vem com a responsabilidade de não causar ódio ou instar a perseguição. Como acontece na vida, o agir em linha, quer dizer, online, precisa de diretrizes que definam qual comportamento é aceitável. Então, naquela época, nós ainda não conhecíamos essa expressão, discurso de ódio e fake news, mas essa preocupação já existia. Isso já era, na melhor das hipóteses, desencorajado ou simplesmente vetado de plano, né? E eu tomei a iniciativa de produzir esse texto foi exatamente depois de uma altercação bastante séria, como nunca havia ocorrido antes, que ocorreu no grupo e nos deixou bem desconcertados. Ou, como diriam hoje, foi uma treta braba, né? E a segunda parte são os conselhos, são também apontamentos que eu coligi, que eu fiz durante muitos anos, de trechos, particularmente da literatura sapiencial irlandesa, que oferecem orientações ao indivíduo no seu comportamento consigo mesmo e em sociedade. E que, assim, eles complementam e especificam mais as orientações gerais da primeira parte dos protocolos, que, na verdade, são mais direcionadas para grupos do que para indivíduos. Então, a origem do Código dos Druidas, Cain Druad, é essa. Ele surgiu como a segunda parte, como repositório de orientações, os preceitos da tradição, e a primeira, o protocolo triplo, como orientações para o comportamento admissível entre os participantes de um grupo de discussão por e-mail do antigo Yahoo. Essa é a origem do Código dos Druidas. E depois ele foi votado pela Assembleia dos Delegados do Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico e foi aceito como código de ética pela organização religiosa, em 2020. A frase inicial do Cain Druad é: para que aprendas a ser comedido na tua expressão e possas decidir quais batalhas te convém lutar e como usar as tuas armas. A tradição oferece-te frutos de sua experiência. Alimenta com eles teu espírito, a fim de permaneceres sempre ao abrigo desta grande árvore. A quem se dirigiam essas palavras? Aos que seguiam os caminhos do sacerdócio, ou seja, os bardos, vates e druidas, ou se aplicava a toda a comunidade celta em geral? Eu acho que vocês ainda não entenderam. O tio vai explicar de novo. Isso é uma compilação de preceitos pensados da tradição irlandesa, mas isso é da cabeça do tio Beloessos. A redação, cada vírgula, é minha. Essa introdução é minha. Isto não é um texto da tradição. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: para que aprendas a ser comedido em tua expressão, ou seja, para que você meça as suas palavras antes de dizê-las. Por quê? Porque da palavra que você cala, você é o senhor, você é o mestre. Mas aquela que você fala,
você se torna um escravo, você se torna um servo. Então, seja comedido na sua expressão. Não diga qualquer coisa que vem à cabeça sem filtro. Pode falar. Mas se, já que saiu de sua cabeça, baseado em algumas leituras suas, se elas, quiçá, existissem naquela época, elas se dirigiriam aos sacerdotes, né? Quem seguiria o sacerdócio, ou se poderia ser colocada para toda a comunidade? Vamos colocar desse jeito. Agora eu pedi que você quer saber. A resposta para isso, ela pode ser extraída do primeiro preceito. Eu vou ler o primeiro preceito. Ele diz: honra os deuses, evita o mal, pratica a bravura. Esse preceito, ele é de um historiador grego do século I da Era Comum, chamado Diogenes Laertios, ou Diógenes Laércio, em português. E ele é um historiador, o texto dele é muito interessante, ele é um pouco atrabiliário, nem sei se se usa essa palavra, um pouco atrapalhado, desordenado no modo como ele coloca as coisas, mas é um texto, assim, historicamente muito importante, né? E essa tríade, honra os deuses, evita o mal, pratica a bravura, é a única tríade que pode ser seguramente atribuída aos druidas. Por quê? Porque o autor diz que esse é o ensinamento dos druidas. Honra os deuses, evita o mal, pratica a bravura. O fato é que isso, honrar os deuses, evitar o mal, praticar a bravura, uma coisa tão ampla, não significa quase nada. Mas nós podemos imaginar, considerando os três grandes grupos presentes nas tribos, na organização social das tribos gaulesas, isto é, as classes mais, vamos colocar assim, entre aspas, ou mesmo sem aspas, privilegiadas, os druidas e os equites, como disse César, os cavaleiros, e por fim os comuns, o povo que em vários estamentos constitui a base da pirâmide social. Tá? Então, honrar os deuses poder ser direcionado àqueles que se ocupam das coisas divinas diretamente, que esse é o seu ofício, isso é, os druidas, que se ocupam do culto, da reflexão a respeito das divindades, de guardar as histórias tradicionais, as histórias mitológicas, e praticar a bravura, por certo, seria para o povo das lanças e das espadas, para aqueles cujo ofício a guerra, é a defesa, é o ataque. Mas não seria só esse ofício, porque eles não tinham um corpo militar profissional. Tá? Ou seja, aqueles que participem desse ofício seriam aqueles que tivessem armas, tivessem recursos para ter armas e poder participar do esforço de guerra da tribo. E, por fim, evitar o mal seria o geral para o comum do povo. Aquele que não pertence nem aos druidas e nem aos cavaleiros. Aquele que não se ocupou da guerra. Isto é, são os lavradores, são os comerciantes, são os artesãos. Aqueles que são, assim, o músculo e o sangue da sociedade, em toda a sociedade, em todas as épocas. Certo? Então, esses preceitos que estão aqui, alguns deles são aplicáveis mais aos clérigos, to the clergy, as pessoas envolvidas com religião, outros são aplicados mais para aqueles que administram a força e são também os protetores do povo, e outros serão mais aplicáveis àqueles que exercem as atividades que realmente mantêm as coisas funcionando. O que não significa que, em algum momento, um preceito direcionado mais para um druida não se aplique a uma pessoa dos comuns. É mais uma questão de o momento em que o preceito vai ser aplicado. Respondi a tua pergunta? Ok. Aí agora eu estava refletindo sobre o que você falou, né? Porque aí a gente falou de duas coisas que são bastante interessantes, né? Principalmente duas coisas que eu pesquisei, assim, são honra e bravura, né? São coisas que são conceitos que na antiguidade talvez tivessem um outro olhar, uma outra forma de entendimento. Na verdade, o conceito de honra é um conceito meio complexo, assim, né? Meio difícil assim, de explicar. E
e o de bravura também, sabe? Como é que a gente poderia entender esses conceitos mais antigos? Não só esses dois, mas assim, como é que a gente poderia adaptar esses conceitos que são um pouco, vamos dizer assim, mais generalistas, né, para o modo de pensar aqui brasileiro do século XXI, algo nesse sentido. Não sei se eu fui muito claro na pergunta que eu ia fazer. Não é questão de não ter sido claro, porque é uma coisa assim, que não é tão direta para colocar em palavras. O que É, exatamente, eu é entendo difícil. que eu acho que eu entendo o que você quer expressar e o que você quer saber. Eu já posso dizer para você o seguinte: vou lembrar uma frase que eu coloquei em algum. Já peço escusas por citar a mim mesmo, né? Que eu coloquei em algum algures no volume 1 do Bosque dos Druidas, que na verdade é uma paráfrase, porque a frase não é originalmente minha. Ela diz assim: nós procuramos usar as brasas antigas para reacender a chama, porém não adoramos as cinzas. Nós procuramos usar as brasas antigas para reacender a velha chama, porém não adoramos as cinzas. O que são as cinzas? As cinzas são aquilo que nós sabemos que existiu e que foi praticado no passado, mas que por algum motivo ou por outro já não nos serve. As brasas são aquela parte da tradição que permanece, ainda que sob as cinzas, permanece quente e viva e suscetível de acender uma nova chama. As brasas nos interessam, as cinzas nós as respeitamos, mas não as adoramos, não vivemos por elas. Assim como não podemos viver dentro de uma caixa onde nós não cabemos. Esses conceitos que você falou, honra e bravura, isso tem a ver com ética e com moral. Tanto a ética quanto a moral, muito mais a moral do que a ética, são sujeitas à mudança no correr do tempo e de um lugar para o outro, ou seja, mudanças que são cronológicas e mudanças que são geográficas. Imagina o seguinte: todos vocês conhecem, ainda que superficialmente, aquele que é considerado o grande épico da tradição irlandesa, que é o Tambokuri, o saque ou ataque ao gado ou às vacas de Cori, e que basicamente são os reis de Connacht, Ailill e Maeve, querendo passar a mão assim, a mão grande em uns bichos muito imponentes, muito preciosos, que não são deles. E tem uma guerra por causa disso, e tossores de pessoas morrem por causa disso. Ocorre que esse saco de gado, tiny, em irlandês medieval, ele era algo considerado assim, fazia parte da economia sazonal da tua. A tua que pudesse, tivesse força para isso, buscaria esses recursos no território do seu vizinho. Isso era perfeitamente aceitável e respeitável naquele momento do tempo, naquele ponto da geografia terrestre. Entretanto, hoje, como nós vemos isso? Como um ato absurdo de violência internacional. É algo que não é mais admissível. O nosso paradigma ético, eu gosto muito dessa expressão, uso com frequência, o nosso paradigma ético não é mais o mesmo. Aquilo que para eles era respeitável e aceitável, para nós não serve mais. O caráter profundamente aristocrático dos celtas, hoje, é inaceitável para a maioria das sociedades modernas. E eu, às vezes, digo assim: olha, se você convivesse uma semana com um druida, eu não sei qual seria o impacto psicológico
da sua pessoa. Não arrisco a dar um palpite nesse sentido, tá? Mas voltando à honra e bravura, vamos ficar com a honra apenas. Tanto em galês quanto em gaélico, a palavra para honra, em galês é uineb, em gaélico é enier. As duas remontam a um proto-céltico eneikon, ou gaulês enepon, que significa face, rosto. Ou seja, a honra ela é vinculada à percepção externa que a tribo tem da sua pessoa. Logo, se você pertence à camada aristocrática, onde um dos fundamentos do valor social é exatamente a honra, você fará tudo para manter a sua honra intocada. Você fará tudo para manter a sua face livre de manchas, como se diria na Irlanda medieval. Ou seja, a honra é a percepção externa. Não é exatamente um valor interno que brota do seu sentimento consigo mesmo, como nós deveríamos hoje. O modo como você se vê no seu próprio espelho, o modo como você se autoavalia. Hoje a honra tem muito mais a ver com isso, do modo como você se enxerga diante de si mesmo, diante da sua consciência, do que com aquilo que os outros pensam de você. A percepção deles era quase o oposto disso. Né? Então, esses conceitos... Praticamente o inverso, né? De que a gente está fazendo. 180 graus diferente. É. Então, esses conceitos eles são muito abertos, eles vão variar muito de época para época, de lugar para lugar. O que nós não podemos fazer é nos agarrar aos conceitos deles, porque os conceitos deles geralmente não vão servir para nós. Nós temos que procurar na tradição aquilo que nos serve de fato, e que é em lugar de papagaiar, copiar, procurar aplicar sem fazer uma crítica, uma avaliação conceitual daquilo que os antigos faziam. Isto é, nós devemos buscar as brasas acesas embaixo das cinzas, não ficar agarrados às cinzas. Entendi. Nossa, muito, muito interessante mesmo. Seguindo essa linha de raciocínio e aproveitando exatamente o gancho da brasa, eu queria perguntar o que dessa tradição, que é essa brasa que a gente usaria da fogueira antiga, a gente pode usar hoje na nossa comunidade druídica brasileira? Isso é tão amplo, permite tantas abordagens. Qual delas eu seguirei? Aquela que melhor lhe aprouver. Isso é óbvio. Não me ocorreria fazer outra coisa. Para um druida, o paradigma ético básico é a verdade. O que é a verdade? Eu já fiz uma participação no Encontro Brasileiro, acho que foi do ano passado, ou teria sido atrasado, que eu falei sobre Dugnas, o mundo inferior, o mundo escuro. A verdade, basicamente, ela é o conteúdo de Dugnas. A verdade é tudo aquilo que brota do mundo escuro e é a raiz de tudo que de fato existe e possui substância e possui materialidade e é verificável. Não é algo que se adequa a uma expressão que a gente ouve muito atualmente, que é narrativas. A verdade rejeita narrativa. A verdade procura aquilo que é seguro, aquilo que é palpável, aquilo que é factual, aquilo que tem de fato ancoragem e raiz no mundo onde Carnonos é o Senhor. É a concretude. Quando aquilo que possui concretude
é colocado em movimento no mundo, aí então nós temos a possibilidade de ter justiça. Justiça é a verdade colocada em movimento, como os druidas tinham como valor básico o conhecimento da verdade, isto é, a sua ligação com o mundo de baixo, o mundo das origens das coisas. Eles podiam, no nosso mundo, no mundo médio, Pitos, colocar os valores desse mundo em ação e com eles realizar a justiça, ancorada na verdade. Então, esse é um dos valores que permanece relevante hoje e pode ser colocado em prática hoje. É uma atitude que não vai escutar você falando bobagem e ficar quieto com isso. Se você disser alguma coisa, que ela tenha lastro, ela tenha ancoragem nos fatos. Não me diga bobagem. Não tome o meu tempo com isso. Porque se a tua palavra não tem peso, ela não serve. Ela é uma brisa, é uma folhinha que o vento sopra para qualquer lugar. Ah, mas é a minha opinião. Eu respeito você. Eu não respeito a sua opinião. Se a sua opinião tiver base, se ela tiver lastro, se ela tiver âncora, eu a respeito. Caso contrário, é uma folha soprada pelo vento. Outro valor que é de fundamental importância é, como é que eu posso chamá-lo? Colegialidade. Por quê? Olha só, as tribos, elas não formavam um conjunto unificado, uma nação unificada, sob uma mesma lei. Fora do território da tribo que você pertencia, você não gozava de proteção jurídica. Você sai do território da sua tribo, você deixa de ter direitos e a capacidade de contrair deveres. Como se remedia isso? Através de uma complexa rede de acordos intertribais que na Irlanda chama-se Cairde, que significa literalmente amizade. Era um pacto celebrado entre, digamos assim, a administração das tribos, pelo qual os nativos de uma e de outra gozavam de direitos mútuos um no território do outro. E eu falo de colegialidade porque esses acordos, eles eram aprovados e confirmados, quer dizer, ratificados na Assembleia dos Homens Livres da tribo. Daí a colegialidade, de fazer a reunião para tomar decisões conjuntas a fim de obter uma situação melhor e guiar os destinos da comunidade. Isso é um aspecto que eles possuíam, apesar, como já falei, da sua forte veia aristocrática, um aspecto que eles já possuíam que continua válido na atualidade. Né? Como é que eu poderia dizer? Esse momento em que o interesse coletivo é colocado acima da vantagem individual. E existem muitos preceitos éticos, eu acho que nós até acabaríamos comentando alguns, mas um que eu sempre me recordo é um que diz mais ou menos assim: aquele que não condena, concorda. Isto é, se você é uma testemunha de um mal feito, de um crime, e não denuncia, de certo modo, você se torna cúmplice dele. Eu acho que nós temos assim visto esse preceito ser invocado, não com essas palavras, mas com uma certa frequência nos últimos anos. Respondi? Respondeu lindamente. Quase uma poesia. Não era a minha intenção, desculpem.
Para começarmos então as finalizações deste episódio, Belo, poderia nos contar algum episódio da sua vida em que a sabedoria contida no Kraindoá te auxiliou num problema real e cotidiano? Oh, bem, eu Acho- sou advogado. E assim, o campo por excelência de atuação da ética no passado era, no presente continua a ser a prática jurídica. Então, esses valores que se encontram no Código dos Druidas, particularmente na sua segunda parte, os preceitos da tradição, eles são de aplicação quase diária na minha prática, tanto iniciando uma ação, peticionando, quanto fazendo uma contestação, quanto aconselhando pessoas, eles sempre são presentes. Por exemplo, tem um preceito que diz que deve-se ter cuidado para não negociar com alguém que não tenha capacidade de negociar. E isso é quase retirado do nosso Código Civil. Um outro preceito: não negocies e renegocies. O que significa isso? Significa que quando você negocia, você faz um acordo de vontades com alguém. E você, depois de feito esse acordo, você não deve renegociar. Isto é, procurar quebrar aquele acordo para colocar outras condições. Isso é basicamente direito civil. Inclusive, tem uma expressão em latim que diz pacta sunt servanda, que os contratos sejam cumpridos. Isso é básico no nosso direito civil, tem origem do direito romano e está presente, com outras palavras, no Cain Druad. Então, ele tem uma grande aplicação na minha prática profissional, na minha vida pessoal e de qualquer um que procure ler e interpretar esses conselhos que integram os preceitos da tradição. Belo, você sentiu algum tipo de inspiração, digamos, sobrenatural, ou como a gente pode puxar mais para nossas crenças druídicas, né? Você sentiu a presença da Awen para escrever o Cain Druad? O Cain Druad, a primeira parte dele, do protocolo triplo, ele veio da observação, de vários anos de observação com participantes de vários fóruns em diferentes línguas, de ter observado assim, conflitos que ocorriam nesses grupos por comunicação inadequada, comunicação truncada, às vezes por claríssima, pura e simples má vontade ou agressividade, de modo que essa parte do texto ele surge da observação. De onde vem a inspiração? Vem do momento em que você decide que vai sentar e vai organizar o seu pensamento, materializá-lo, exteriorizá-lo na palavra escrita, que a gente possa ser compartilhado com seus semelhantes e que seus semelhantes o compreendam. Então, nesse caso, sim, a inspiração se faz presente para guiar esse trabalho, que é um trabalho de concentração, um trabalho de disciplina. A segunda parte, os preceitos da tradição, eles vêm de uma dedicação à pesquisa dos textos e de ter tomado notas. Olha, eu tenho 30 anos de textos arquivados. É difícil um assunto sobre o qual eu não tenha alguma coisa. São tantos que às vezes assim, eu me embrenho na minha biblioteca virtual e digo, puxa vida, mas eu tinha isso aqui. Com o Código dos Druidas como um todo, foi mais ou menos isso. Era a segunda ou terceira reunião do Conselho de Druidismo, CBDRC, após a aprovação do Estatuto, e alguém falou assim,
Nós precisávamos de um código de ética. Tínhamos que fazer 1 minuto de um código de ética. Aí eu imediatamente tive um estalo e pensei, mas eu já fiz alguma coisa parecida com isso. Eu tenho arquivado. Daí eu submeti e aceitaram que esses meus 2 documentos que foram fundidos em um, que eles fossem usados como código de ética. Agora, a inspiração, ela tem que estar presente quando você se senta para fazer um texto. Você tem que respirar, você tem que se concentrar e esperar que ela chegue, para que o seu pensamento flua. E nisso é indubitável que ela se faz presente. Ou então a coisa não funciona. Simplesmente não acontece. Vocês podem observar que eu não sou uma pessoa das mais místicas. Não sou realmente. Eu sou muito concreto, muito pé no chão. Agora, você falou que você é pé no chão, eu vou fazer uma pergunta até relacionada a isso. Que nós, geralmente, a gente tem atividade, como você tinha falado, né? Sobre as cinzas e as brasas, e a gente tem atividade com um certo apreço. A gente tem os nossos valores, por sermos pagãos, por sermos do druidismo, nós temos essa conexão muito forte com a antiguidade. E aí, o que para você assim é mais difícil de ver, tendo essa conexão com esses valores antigos no mundo real, no mundo real não, no mundo atual, né? Como é que é para você assim ter esses valores que te inspiraram a escrever o Caindruad? O que é mais difícil para você vivenciar, né? Com esses valores que você trouxe no mundo atual? Olha, eu estava escutando você formular a pergunta e já imaginando assim que resposta eu poderia dar. Porque essa é uma questão que, com a maior honestidade, nunca me havia ocorrido. O que é difícil para mim no mundo atual, considerando que eu tenho os valores que tenho? Sabe, tem um poeta irlandês, que é teólogo, poeta, e outras coisas bem interessantes, que vocês talvez conheçam de nome e até de escritos. John O'Donoghue, o autor de Anhara. E tem uma quadrinha dele que ele diz assim: I'd like to live like river flows, carried by the surprise of its own unfolding. Eu gostaria de viver como vive um rio, levado pela surpresa do seu próprio desenrolar. A minha vida no mundo é assim. Ela é levada pela surpresa do desenrolar de cada dia. Porque eu conheço, talvez eu conheço, uma expressão muito forte. Eu tenho uma ideia um pouco mais clara do que foi a antiguidade. Talvez por isso eu aceito, eu abraço a impermanência. Aquilo que é fugaz, a fugacidade da vida, ela não me incomoda. E tudo é impermanente hoje, como foi impermanente ontem, como foi impermanente há 1000 anos. A impermanência, fugacidade, o sermos passageiros é inerente à nossa condição humana. A única coisa permanente é a impermanência. A única coisa permanente é a mudança. E se não está mudando, é um relógio que está quebrado. Então eu não tenho assim problemas com de colocar lado a lado o passado com o presente, porque eu não sou agarrado de modo algum ao passado. Pelo contrário, eu me interesso muito pelo futuro. E, na verdade, a única coisa que eu, de fato, lamento em um dia ter que deixar este mundo é que eu não vou
saber diretamente, experimentar como experimento hoje, aquilo que virá depois. Porque eu amo estar aqui agora. Eu gosto do calor, brigo muito fortemente com o frio, mas o aceito. Eu gosto do vento, eu gosto das cores, eu gosto dos barulhos, eu gosto das mudanças de comportamento, de hábitos, de uma geração para outra. Eu gosto do avanço da tecnologia, embora me preocupe muito com alguns sinais que eu vejo. Então, eu não tenho desconforto em cotejar o passado com o presente. Na verdade, eu diria até que, superficialmente, nós podemos achar que perdemos algumas coisas. Mas isso, na minha opinião, requer uma análise mais cuidadosa. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o seguinte: o mundo antigo teve em Aristóteles um dos seus expoentes intelectuais. Talvez o macedônio Aristóteles tenha sido a mente mais brilhante que a antiguidade produziu. Veja, Aristóteles viveu no século IV antes da Era Comum. Na época de Dante Alighieri, no século XII, XIII, acho que XII, ele mencionou Aristóteles no Purgatório, da sua comédia, como il maestro di coloro che sanno, o mestre de todos os que sabem. Ou seja, lá do século IV da Era Comum até o século XII da Era Comum, Aristóteles era o ápice, era a figura que incorporava a sabedoria humana. Entretanto, na política, Aristóteles dizia que há seres humanos que são naturalmente servos, que naturalmente são inclinados a obedecer e não a agir por impulso próprio. Ou seja, há pessoas que são naturalmente escravas. Há pessoas que a própria natureza, destinou a servidão. Aristóteles foi a mente mais brilhante do mundo antigo. Entretanto, ele não conseguiu imaginar um mundo livre de escravos. Para ele, a escravidão era algo natural. Ao passo que, para nós, eu posso até não ser uma pessoa tão brilhante quanto Aristóteles, mas para mim, escravidão é algo abjeto, é algo repulsivo, é algo que o meu padrão ético não aceita, que haja outro ser humano absolutamente à mercê dos meus caprichos, que eu possa tratar como objeto. Não é aceitável para mim que um ser humano tenha outro na sua propriedade, como teria uma mesa, uma cadeira, um livro, uma valise. Então, isso ocorre porque o nosso, de novo, paradigma ético mudou. Lentamente nos séculos, mas mudou. Nós não somos mais hoje o que éramos ontem. E que bom que não somos mais hoje o que éramos ontem. Nós tínhamos muita coisa errada. E temos muito a melhorar ainda. Eu espero que nós tenhamos tempo para fazer isso. Eu também espero. Quer que eu elabore mais? Não. Ficou perfeito. A próxima pergunta sou eu. Só fazendo um adendo, você fala de Aristóteles, tem uma vertente dentro da academia, eu falo dentro das universidades, que estuda antropologia, etc. e fala que a escravidão, como a gente a conheceu, ou a estuda hoje, ela surge na Grécia. A Grécia é que estamenta o negócio, fala, você que é escravo, você vale menos que nada, vale uma coisa, como você colocou. Na verdade, Neto, é mais grave que isso. Por isso que ele não tinha problema contra a escravidão e hoje nós temos, né? Porque é que, na verdade, assim, os gregos, eles tinham graus de liberdade. Não era
você podia ter alguém que fosse se pura e simplesmente escravo, no sentido mais óbvio e tosco da palavra. A coisa, o capacho, a enxada. Uma enxada que fala e se movimenta sozinha. Mas é uma enxada. Eu uso para carpir um lote. Digo, enxada, vai carpir. A enxada vai e vai carpir o lote. Tá? Mas tem também o escravo, que não mora na casa do seu patrão, do seu dono, que tem em outro lugar uma atividade comercial, artesanal, e paga uma taxa. Eles tinham isso também. Eles tinham graus variados de servidão. Então, É porque tinha o escravo de dívida, né? Se eu devesse você, não tivesse como lhe pagar, sim, eu ia ser escravo, tinha outras coisas. Ou permanentemente ou por um período determinado. Tinha isso também. Era só um adendo. Voltando para o Caim do Lade, quais conselhos você pode nos dar baseado nele? Quais conselhos você pode nos dar baseado nele e para que a nossa audiência desfrute? Você quer o quê? Uma seleção dos conselhos? Algo assim, se possível. O que você acha mais interessante para ajudar as pessoas? O mais clássico de todos, que já foi mencionado. Honra os deuses, evita o mal, pratica a bravura. Depois, que ele observe o cocheiro de uma velha carruagem, pois aquele que dirige uma roda antiga não dorme. Ele olha para frente, olha para trás, e para a direita e para a esquerda. Ele observa, defende, protege, de forma a não romper por descuido o ímpeto, os aros das rodas que sob ele correm. O que é isto? É um apelo para se observar de que modo as pessoas experientes, isto é, os cocheiros de velhas carruagens, fazem as coisas e o modo como eles dirigem. Ou seja, sem se distrair e sem empregar um ímpeto excessivo nas suas atividades. Então, ao mesmo tempo que ele conclama a observar e respeitar a experiência, também propõe que haja concentração e não haja ímpeto excessivo no exercício de qualquer atividade ou de qualquer iniciativa. Depois, diz-lhe que ele não enalteça juiz algum, a menos que este conheça os verdadeiros precedentes legais. O que isso significa? O precedente legal é o fundamento da sentença. Isso aqui significa: não aceite um pronunciamento sem base, independentemente de quem o declara. Toda proposta, todo enunciado tem que ter alguma base, preferência uma base sólida, como mencionei anteriormente. Toda declaração tem que ter acompanhada de um lastro, caso ela deseje ser considerada. Depois, diz-lhe que ricos presentes ou grandes tesouros ou lucros não o seguem ao fraco em seus sofrimentos. Que a promessa de riqueza, de vantagens materiais, não te faça indiferente a quem se encontra numa situação desfavorável. Que rico, que a promessa de ricos presentes ou grandes tesouros não te seguem ao fraco em seus sofrimentos. Que ele avalie a terra por seus frutos, ou seja, que avalie toda pessoa, toda circunstância, de acordo com o que é produzido por essa pessoa ou por essa circunstância, não por aquilo que você acredita, não por aquilo que você gostaria que fosse verdade, mas pelos resultados concretos que aquela pessoa ou circunstância oferece. No mesmo sentido, ele diz que ele avalie os rios pela pureza de suas águas, que avalie o ferro pelas suas qualidades nas disputas das tribos. E, por fim, todos os preceitos são muito interessantes. Aliás, por isso que eu escolhi aqui. Mas eu vou citar um último preceito, que é assim, que trabalha com antíteses e diz assim: escuridão leva à luz, aflição leva ao júbilo,
Um imbecil leva a um sábio, tolo leva a um douto, um servo leva a um homem livre, a inhospitalidade leva à hospitalidade, a avareza leva à generosidade, a mesquinhez leva à liberalidade, a fúria leva à serenidade, motim leva à obediência, um usurpador leva a um verdadeiro senhor, conflito leva à paz, a falsidade leva à verdade. Ou, como diriam em Portugal, de modo muito mais sucinto, não há bem para sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Ou seja, tudo passará, porque tudo é impermanente, tudo é fugaz. Conosco permanece sempre apenas a mudança. E nesse sentido, diz ele pode morrer, ele morrerá. Ele pode partir, ele partirá. E com isso, vos deixo. Queremos agradecer novamente pela sua presença e contribuições, Belo. Sempre bom ter você aqui. Cara, como diria Inês Brasil, me chama que eu venho. Com certeza a gente vai chamar mais vezes. Pode ter certeza. Me chama Narcisa também. Vai ser Belo, lindo. você quer deixar alguma... A gente vai terminando então mais um episódio e vamos pedir para vocês continuarem sintonizados que semana que vem vai ter mais Nemeton Podcast. Beloesos, muito obrigado e a gente conta com você num próximo episódio. Lembrando que o Nemeton tem periodicidade semanal, né? E está disponível nas melhores plataformas de podcast. Muito obrigado, Belo, por mais essa gravação e esperamos vê-los nos próximos episódios. É isso aí. E até a próxima semana, pessoal. Que os deuses abençoem a sua colheita. Um abraço. Saudações a todos. Obrigada pela sua presença. Que a sabedoria ancestral esteja sempre com você. Nos encontraremos novamente em nossa próxima viagem pelas florestas do Nemeton Podcast, uma produção da Ordem Druídica Ramo de Carvalho.